Mais uma vez vamos responder ao pastor Augusto Nicodemos, que agora fala sobre a abstinência de carne, ao jejum proposto pela igreja para um crescimento espiritual de todos os fiéis, sobretudo nesse tempo da quaresma. Então, eu vejo que para hoje esse é um vídeo muito importante. Fique comigo, depois da vinheta, não saia daí. Amor à Imaculada sempre, Deus abençoe você, seja bem-vindo a este canal de Apologética e Catolicismo. Eu sou o diácono João Vitor Mariano, é uma alegria acolher você aqui. Evangelize conosco, clique agora em curtir, inscreva-se em nosso canal, clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. E já deixa um comentário aí como está sendo o início dessa sua caminhada na quaresma. Hoje é dia de abstinência de carne, quarta-feira de cinzas. Mas vamos lá, vamos analisar a fala e o contexto aqui do ensinamento, né, do pastor Augusto Nicodemos, e vamos refutar, porque ele coloca ali ele faz uma deturpação da temática. Antes de mais nada, convido você a ser um colaborador para que nós possamos continuar gravando de segunda a sexta. Ontem mesmo tivemos problemas para gravar, diante de alguns equipamentos aqui, e precisamos da sua ajuda para continuar. Faça uma doação de qualquer valor. Vamos aqui então analisar a fala do pastor e respondê-la em seguida. Práticas aqui para a gente encerrar. A primeira delas vai para os nossos amigos católicos, se tiver alguém aqui, alguém que nos segue, está ouvindo. Embora esse antigo judaísmo gnóstico, que era o nome que a gente dá para a heresia lá de apostasia lá de Éfeso, embora ele já tenha passado, mas ele deixou sementes na Igreja Católica, como já mencionado, o celibato obrigatório dos padres, que tem origem nisso aqui, e aquela famosa prática que inclusive é usada pelos evangélicos de não comer carne vermelha na sexta-feira chamada Santa ou Quaresma. De onde é que vocês acham que vem isso? É exatamente dessa ideia, abstinência de determinados alimentos, de alguma forma introduz uma superioridade moral ou espiritual. Isso não tem fundamento nenhum na Escritura. O próprio Jesus declarou que o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas aquilo que sai do seu coração. Então aqui, esse vídeo eu respondi ele de forma curta, né, nas redes de vídeos curtos. Se você não nos acompanha, acompanhe por lá também. Mas aqui queremos dar um ensinamento mais profundo sobre essa questão, né? E os católicos, em momentos específicos do ano, sobretudo todas as sextas-feiras do ano. E agora também na quaresma, quarta-feira de cinzas, hoje, também na sexta-feira da paixão. A igreja nos pede a abstinência de carne, né? Ela propõe isso como um crescimento espiritual para todos os fiéis, um sentido espiritual apenas, de fortalecimento do nosso espírito pela mortificação, pela abstinência. E isso é algo inerente na igreja desde os primeiros séculos. Os pais da igreja, por exemplo, como Tertuliano, Orígenes, né? Vamos falar aí de São Basílio, São João Crisóstomo, todos eles apregoavam o jejum e a abstinência, sobretudo citando muitas vezes a abstinência de carne, né? Por exemplo, São Basílio, que ao ensinar monges sobre uma das formas de nos afastarmos do pecado, de fortalecermos o nosso espírito, é a abstinência. E ele citava quão fecunda era a abstinência de carne, por exemplo. Então, isso é antiquíssimo na igreja. Não há um versículo sequer na Sagrada Escritura que desabone a questão da abstinência e do jejum. Ah, João, mas você não vai falar aí do celibato que ele citou? Bom, nós já temos conteúdo sobre isso, mas eu queria apenas citar, né? Até para não deixar isso passar em branco, porque algumas pessoas podem dizer assim, mas ele falou lá do celibato, você não falou nada. A Bíblia é bem clara. O evangelista Mateus, o autor sagrado, vai nos dizer que alguns fazem a opção ao celibato por amor ao reino dos céus. Esse pastor precisaria mostrar algum padre que, contrariadíssimo, vai dizer, eu fui obrigado a fazer a opção pelo celibato. Ele não vai conseguir mostrar isso, né? Não consegue. Mas vamos entrar no tema da abstinência de carne. Queria refletir com vocês, sobretudo, um pouquinho sobre jejum e abstinência. Lá em Daniel, capítulo 10, versículo 3, nós já vamos ver no Antigo Testamento a abstinência de carne sendo utilizada como uma via espiritual. Não provei alimento delicado algum, não passou em minha boca nem carne nem vinho. Não me ungi de óleo absolutamente durante o transcurso dessas 3 semanas. Ali fala de um jejum que Daniel fez, né, onde ele se absteu de comer carne. E tudo isso tendo em vista algo espiritual para si, um crescimento espiritual. Nós precisamos entender
que nas Sagradas Escrituras fica bem claro ver que os cristãos faziam jejum e abstinência para o seu crescimento espiritual. Vejam comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos de 2 a 3. Enquanto celebravam o culto do Senhor, depois de terem jejuado, disse-lhes o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho destinado. Então, jejuando, vai dizer a palavra, e orando, impuseram-lhes as mãos e os despediram. Ali mostra os primeiros cristãos fazendo, os discípulos, né, aqui, fazendo jejum e oração. O que me parece às vezes é que ensinamentos como o desse pastor aqui vão inserir nos fiéis uma dúvida muito grande. Ora, o jejum é útil ou não é? A abstinência, ela vai fazer o meu crescimento espiritual acontecer ou não vai? A Sagrada Escritura mostra que a abstinência, o jejum, a penitência, né? Palavra essa que muitas vezes os protestantes tentam contrapor e fazer objeções à mesma, né? É importantíssimo isso para a caminhada cristã, a abstinência, o jejum, a penitência. E é isso que nós vamos experimentar na quaresma, como sempre. É um ultraje muito grande, até porque Jesus, né? Jesus, ele fez jejum 40 dias. Está lá em Mateus capítulo 4. O que parece é que muitas vezes, ao seu bel prazer, alguns protestantes, como esse pastor aqui nesta pregação, ensinam algo totalmente torto, discordando da Sagrada Escritura, com um único objetivo: atacar a Igreja Católica Apostólica Romana. Vocês viram como ele começa o vídeo, né? Aos meus amigos católicos, você que está aqui ou não, né? Ele sabe que esse conteúdo vai chegar a católicos. E se chegar a católicos que estão ali, talvez numa crise de fé, incultos, né, despreparados, podem ser enganados. Por isso a importância de você saber que não há na Sagrada Escritura um versículo sequer proibindo que você faça a abstinência de carne, né? Eu citei aqui os pais da igreja, eu citei Tertuliano, eu citei Orígenes, né? Eu citei São Basílio, citei também São João Crisóstomo. Todos defendiam ferrenhamente a abstinência de alimentos para fortalecimento da alma. Mas vamos rebater o argumento do pastor, porque ele utiliza ali o Evangelho de Mateus, onde Jesus vai dizer: o que contamina o homem não é aquilo, né, que entra, mas aquilo que sai. Aqui, a Igreja Católica ensina a verdadeira exegese desse texto. O que o texto está dizendo é que muito mais vale uma pureza interior do que uma pureza exterior. Nada mais que isso. Esse texto de Mateus não pode contrariar outro texto do mesmo evangelista. Porque se Mateus fala que não é para fazer jejum e abstinência segundo a exegese torta que o pastor faz, por que que Jesus, em Mateus capítulo 4, faz, né, o jejum, faz a abstinência? Ele ficou 40 dias sem comer. Então mostrei também no Antigo Testamento e mostrei no Novo o contrário do que ensinou o pastor. Em ambos os testamentos, Antigo e Novo, nós vamos ver a eminência de um povo que jejuava, que se sacrificava. O que parece é que é fácil, né? Uma caminhada aí proposta pelo senhor pastor de uma vida sem abstinência, sem jejum, sem sacrifício. Bom, aí fica fácil de você entender que em Mateus 16, 24, Jesus chamou os seus melhores amigos dizendo: caminhem comigo e não façam penitência, não se sacrifiquem. Está escrito isso lá? Não está. Em Mateus 16, 24 está escrito: aquele que quiser me seguir, tome a tua cruz e me siga. O sacrifício é importante, a penitência é importante, a abstinência é importante. Esse vídeo aqui é importante para que você, católico, não caia nesse tipo de falácia. Se você chegou até aqui, já vale agora uma curtida, né, nesse conteúdo. Inscreva-se em nosso canal, clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. E nessa parte do vídeo eu convido você a deixar aqui um comentário. O que você achou, né, dessa fala do pastor aí? Ele sempre vai falar, tem mais coisas no vídeo, mas essa parte que nos interessa para discutirmos aqui acerca da quaresma e de sua importância. É um tempo de profunda espiritualidade, de profunda proximidade com Deus. E você não pode deixar que esse tipo de mensagem aqui atrapalhe a sua caminhada. Faça sim abstinência, faça sim sacrifício. Claro, dentro do seu limite, a Igreja Católica sempre instrui, né, que esse jejum
talvez aí não é propício para algumas pessoas que talvez têm problema de saúde e não podem fazer abstinência. Isso é muito importante a gente deixar aqui pontuado. A igreja é mãe, ela sabe que algumas pessoas, até mesmo por recomendações médicas, talvez não possam fazer algum tipo de abstinência relacionada à dieta, né, à alimentação, né. Dieta não, viu, gente? Porque a gente não pode utilizar a palavra dieta no aspecto de sacrifício, né? Também não pode ser assim, eu vou fazer abstinência de algum alimento na quaresma com o intuito de emagrecer. Aí você perdeu totalmente o sentido. O sentido é espiritual, é uma abstinência. Jesus vai ensinar sobre o munus de um verdadeiro sacrifício, abstinência de jejum. O interessante é que ninguém saiba que você está fazendo isso, né? Por isso que lá no Evangelho também de Mateus ele vai ensinar, olha, quando fazer jejum, não deixe isso transparecer no seu rosto, por exemplo. Então esse vídeo aqui é muito catequético, muito importante, não caia nesse tipo de falácia, tá bom? Então mais uma vez, copia o link desse vídeo e manda para todo mundo. Benedictio Deo Omnipotens Patris et Filii et Spiritus Sancto. Descendat super vos et manet semper. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Pega ele, Nossa Senhora. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.